começando mais um Heavy Lero. Dessa vez nós vamos falar sobre Black Rock. Em que sentido? Os negros no rock. Sim. Clemente, começou de uma tal maneira, a gente estava vendo a história. A gente não vai falar de todos. Primeiro, vamos deixar bem claro. Não dá pra falar de todos. O programa tem 10 minutinhos, não dá pra falar de todo mundo, depois não vai ficar enchendo nosso saco lá. Faltou falar não sei de quem, é só um apanhado geral. Mas vamos começar lá no início da história do rock and roll. Os arquitetos do rock, sim, todos negros. Chuck Berry. Little Richard. Fats Domino. Chubby Checker. Todos. Mas isso que a coisa começou antes, Gastão. Com Louis Jordan, que é o primeiro cara que diminuiu aquelas big bands de jazz para aquele formato que foi o formato que notabilizou o rock and roll. Enxugou. Tirou da orquestra tudo, só deixou bateria, baixo, guitarra e teclado, o que era importante pro rock and roll. A partir daí todas as bandas começaram a fazer esse formato. É isso aí. Principalmente porque Big Band tinha que pagar muita gente também. Né? Aliás, o cara... Sabe como eles dividiam o cachê? Cada um pega o que é seu! O mesmo cara que produzia os discos do Louis Jordan foi o cara que produziu o primeiro disco do Bill Haley. Então ele já estava pensando, e foi o cara que começou a trazer, trouxe do jazz, aquela mistura do rhythm and blues, country, e começou aquela mistura que foi virar o rock and roll depois. Perfeito. Quer dizer, no começo então o negro estava muito presente na música, na raiz do rock. Sim. Talvez uma época muito conflito racial também, muita tensão. Sim. Acho que eles acabaram abandonando o barco, né? A maioria acabou desistindo de... É porque existiam paradas diferentes, né? Existia música para negro e música para branco. O Louis Jordan, por exemplo, foi o primeiro negro que começou a invadir a parada branca, né? Aliás, eu adoro uma frase do Jerry Lee Lewis, que ele fala assim que os jukebox, aquelas caixas onde você botava o som, era o lugar mais democrático nos Estados Unidos. Que ninguém queria saber se eram negros ou brancos que estavam cantando. Sensacional, legal, né, cara? Quem mais, Clemente? A gente falando aqui, passando pelos negros do rock, então. Antes do rock, a gente tem o Sly and Family Stone, que não é exatamente rock, mas eles estavam em Woodstock. Né? Eles têm você falou, né? Eles têm uma atitude rock and roll, né, cara? Uma atitude rock and roll. Acho que eles são, vamos dizer assim, a geração herdeira do Chuck Berry, Little Richard. Tá? Se você vê o visual do Sly, ele lembra um Little Richard turbinado. Exatamente, com um pouquinho do hip também, né? Sim. Assim como Funkadelic também, que é outra banda que a gente... Não é exatamente rock, mas tinha um pé no rock. Tinha um pé no funk, tinha um pé na psicodelia e tinha um pé no rock também. Depois a gente passa pro rock mesmo. Eu acho que um dos negros mais importantes dessa primeira fase do rock foi o sujeito dessa banda aqui, que é o Love. Ele chamava Arthur Lee. Um cara que influenciou Doors, todo mundo gostava dele na época. Ele era um grande poeta, só que era um malucão. A banda não foi pra frente por causa disso. Cara, é engraçado que a gente tava falando de negros no rock e a gente começou a falar de várias bandas que tinham negros, né? Porque a gente não tinha bandas exclusivamente de negros, né? São muito poucas as bandas exclusivamente de negros, a gente vai falar inclusive de algumas, sim, né? Mais pra frente. Mas essas... Esse é o mais famoso ou não? Esse é o mais famoso. Esse é o cara mais famoso no rock. Esse é o cara, não se discute. Jimi Hendrix, e quem tocava com ele também, que é um outro cara que eu gosto muito, era o Buddy Miles, né? Que tocou numa segunda fase do Jimi Hendrix. Compositor, tem vários álbuns solo. Esse cara eu acho muito bacana, cantava pra caramba. Outro cara fundamental. Mais do rock ali nos anos 70 também pegando, tinha o Thin Lizzy, né? Sim, o Thin Lizzy. A grande figura de Phil Lynott. Mas aqui era só ele também. Bandeira irlandesa, imagina só na Irlanda. Na Irlanda? Na Irlanda, cara. Imagina só o cara ter. Irlandês. Thin Lizzy, tá aqui, ó. Phil Lynott, grande figura. Mas a gente vai falar de outras bandas, Clemente. Vamos falar de umas bandas mais obscuras, formadas exclusivamente por negros. Vamos falar do Death. O Death é de 1971 ou 70. Começaram ali bem no início dos anos 70. E eles são de uma cidade que é uma cidade, vamos dizer assim, ícone. Detroit, que aliás nós já fizemos um programa sobre Detroit, falamos de MC5 Studios. Se você quiser ver esse programa, você vai clicar aqui, ó, na cabeça do Clemente. Na minha cabeça. Aliás, o Death só poderia ser de Detroit naquela época. Os caras estavam falando o seguinte: Detroit tinha aquela influência da Motown, todas as bandas de rock tinham alguma coisa de soul music. O Death ignorou. Um dos caras, eram 3 irmãos, um dos caras foi no show do The Who e voltou pra casa e falou pros outros irmãos:
nós temos que fazer um som mais pesado. Foi por causa do The Who, cara. Engraçado, porque eu amo The Who. Coisa linda. Cara... A banda passou batida, né, na época, né? Não, e um dos motivos foi a famosa autossabotagem que eu falei em outro programa. Né? Eles não quiseram mudar de nome de jeito nenhum. E o nome dos Estados Unidos... Morte. Você gostaria de contratar? Teve um cara que ficou muito interessado, falou, quero contratar vocês, pago tudo, só que vocês vão mudar de nome. Um dos irmãos falou, não. Que legal, né? E a banda passou batida, eles faziam um som muito mais pesado do que as outras bandas da época, assim como aquela outra banda que foi influência dos Bad Brains, que era o Pure Hell. Nossa, cara. Essa era inacreditável, tudo lá de cima, tudo do norte dos Estados Unidos. Né? O Death era de Detroit, o Pure Hell era tipo Pensilvânia, não sei exatamente. E os Bad Brains da capital dos Estados Unidos, de Washington. Que, aliás, o Pure Hell influenciou o Bad Brains, né? Assumidamente. E o legal do Pure Hell, sabe o que é, Gastão? Eles são de 74. O Ramones é de 74. Será que as duas bandas inventaram o punk rock? Talvez, hein? Talvez, né? Se bem que o Pure Hell era mais agressivo ainda, né? Sim. Os Ramones eram um pouco mais melódicos, tinham uma base mais nos anos 60. O Pure Hell era uma barulheira desgraçada. O Ramones era uma surf music acelerada, né? Exatamente. O Pure Hell não, já tinha aquela coisa punk. No visual, na atitude deles no palco, você vê os caras plantando bananeira e tudo mais. Cara, era inacreditável. Influenciaram o líder dessa banda, que era o HR, HR, vocalista dos Bad Brains, que no palco era muito impossível. Conhece Bad Brains aqui, ó. Uma coisa que eu gosto dos Bad Brains, eles criaram o hardcore. Quando você vê lá aquele American Hardcore, o documentário, eles falam que os Bad Brains foram os primeiros a fazer um som mais rápido, porque todos eram bons músicos, cara. Todos eram bons músicos. Eles já eram de jazz, né? Você tem a história de como eles começaram a fazer um som mais rápido? Não. Eles estavam no show e tal, e aí, pô, meu... Lá, a cerveja tá esperando a gente no camarim, as garotas estão esperando a gente no camarim. Vamos tocar mais rápido, mais rápido, mais rápido. Pra chegar no camarim. Sensacional, velho. Essa era uma bandaça, hein? Essa eu queria ter visto ao vivo. Mas o mais importante do Bad Brains é que eles cobravam a atitude de várias bandas da cena. Tipo, Henry Rollins do Black Flag. Ele falava, eles chegaram pro Henry Rollins e falaram assim, meu, você tem um discurso legal, mas você não pode descer do palco e não ser aquele cara que você é no palco. Aí o cara, não, personagem, não tem essa de personagem. Não, né? você tem que assumir o seu discurso. E eles eram mais velhos, né? Então aquela garotada ficou toda... Então o hardcore americano ganhou atitude e um dos motivos era o Bad Brains. Banda né? Fundamental. Outras bandas importantes, vai, passando rapidinho aqui, ó. Buzz Boys. Essa aqui era uma banda de rock dos anos 70 ali. Não é o Ed Murphy? Ed Murphy. Olha a cara dele, ó. Mother's Finest. Essa aqui era uma banda mista. Uma banda que tinha 3 ou 4 negros e 2 brancos. O guitarrista era branco. Era um rock bacana também, um rock and soul. Tem o Living Colour, né? Mais nos final dos anos 80, comecinho dos anos 90. Aí veio um monte de banda, Fishbone, 24/7 Spies, Body Count do Ice-T. Body Count do Ice-T. E tem a geração nova, Clemente, pra gente encerrar esse programa. Cara, algumas bandas muito boas, velho. Que eu sou fã. Bots e... The Bots, dois moleques tocando. Aquele Unlock the Truth. Metal, cara! 3 molequinhos apavorando ali, cara. Aliás, você falou em metal, tinha um Sound Barrier também. Sim. Que é nos anos 80, que eles pintavam a cara também, que é uma outra banda exclusivamente de negro, fazia um som metal e com aquela cara pintada. Com a cara pintada. Eu vi, achei demais, cara. Cara, e tem o Hyrax, ou Hyrax, que é uma banda de metal nova que o vocalista é negro também. E o Red Key, pra gente finalizar aqui, uma boa sugestão pra nós. Red Key é minha banda favorita agora, porque os moleques são sensacionais. Tem uma grande influência de Misfits. Total. Né? O jeito de cantar e tal. Um power trio.
Três irmãos seguindo a tradição do death, por exemplo. Engraçado, né? Todas essas bandas de negros são formadas por irmãos. Será que eles não arranjam outros? Eu acho que é isso, que cara. queiram tocar aquela loucura. Eu sei que o som dos negros no rock tá muito bem representado por essas bandas que a gente falou agora. E eu tô representando aqui, viu, Gastão? É isso aí. Representa nós, mano. É nóis, certo? É isso aí, meu. Tamo junto. Revelero volta semana que vem. Tchau. Tudo de bom para vocês. Ed Murphy.